ensinar pra vocês como é que faz essa maquiagem do Freddy Krueger para o Halloween. Produtos fáceis de encontrar, fácil de fazer, mesmo se ficar meio esquisito no começo dá pra arrumar com a pintura. Eu tô improvisando com o casaco, com a blusa listrada aqui embaixo, esse chapeuzinho, essa tirinha aqui não tem nada a ver, eu acho, mas vale pro vídeo. Foi super improvisado, eu pensei ontem em fazer essa maquiagem, nossa, Freddy Krueger, da hora. Então, com isso eu não consegui arrumar as garras dele, então finge que tem garra aqui. Uma dica, tenta não fazer tanto rosa que nem eu fiz, porque acabou ficando bastante rosa. Talvez use um pouquinho mais do vermelho, não deixa misturar bastante, muito que nem eu deixei. Mas nas minhas referências, ele era bastante rosa, as referências de maquiagem. Eu vou deixar todos os links do Google que eu usei como imagem de referência, eu vou deixar aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão, alguma dica pra mim, deixa nos comentários abaixo, eu adoraria poder aprender alguma coisa nova. Se vocês querem ser alguma coisa de terror para esse Halloween, essa daqui é uma ótima opção. Bom, gente, espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal, no final do vídeo vai ter todos os links para para minhas redes sociais e tal, para vocês poderem ir lá curtir e me seguir. E é isso. Tchauzinho. Materiais necessários: uma vasilha que possa ir ao micro-ondas, gelatina em pó, incolor e sem sabor, glicerina, água, um copinho medidor, uma espátula para misturar, uma espátula de madeira, isso é opcional. Eu escolhi fazer meio copinho de gelatina, meio copinho de glicerina e 3/4 do copinho de água. E mistura tudo na vasilha e mistura com a sua espátula. Essa parte é opcional se fazer antes ou depois, tanto faz. Eu joguei um pouquinho de base de maquiagem para poder dar uma tonalidade certa na mistura. E depois eu levei ao micro-ondas em intervalos de 15 segundos até que todos os grãozinhos da gelatina se derreteram por completo. Quando eu tiro do micro-ondas está extremamente quente, então enquanto a gente espera esfriar, eu vou começar a marcar todas as linhas e vendo uma imagem de referência do Freddy Krueger no computador. Eu usei um lápis vermelho porque vai dar uma tonalidade boa. E a minha forma de pensar foi o seguinte: onde eu riscar não é para passar gelatina por cima depois. E volta corrigindo conforme você achar necessário. Depois que eu risquei o meu rosto inteiro, eu vou passar um pouquinho de vaselina nas sobrancelhas para evitar com que a gelatina grude. Se você não tiver vaselina em casa, essa parte não tem problema, porque a gelatina sai dos pelos com água morna. Então, se você acabar entrando no banho, vai acabar saindo. Então, não tem perigo de depilar a sua sobrancelha fora. Eu preferi usar a espátulazinha de madeira para poder estar espalhando pelo rosto, porque eu acho que simplesmente era mais fácil do que a espátula de silicone e conseguiu alcançar os pequenos detalhes melhor do que o outro. Pode também usar a palito de sorvete. Depois de um tempo que você já está trabalhando com a gelatina, ele começa a endurecer, começa a chegar numa consistência legal, que dá para você fazer, por exemplo, os nervinhos ou gosmas que estão puxando de um lado para o outro. A consistência dele é muito legal para fazer os toques finais, para fazer uma textura mais, talvez, realista. Depois eu pego uma outra imagem de referência e começo a fazer os riscos no meu peito, mesmo esquema que eu fiz no meu rosto. Para acelerar, eu usei um secador de cabelo na temperatura fria para poder fazer com que ele endureça mais rápido. Como estava um dia calor, a gelatina não estava querendo colaborar comigo. Rela a gelatina com os dedos para conferir se a gelatina está pegando ainda nos seus dedos, significa que ele não está pronto ainda. Depois, para tirar o brilho e fazer com que a próximo passo seja mais fácil, eu passei um pó translúcido por toda a parte onde eu coloquei a gelatina.
Depois eu entro com aquela mesma base da Tracta que eu usei para jogar dentro da gelatina e passo por toda a minha pele, inclusive no peito também. Eu suo muito na área do bigode, no meu rosto, e a gelatina não estava querendo ficar no lugar. E resolvi cortar bem nessa linha onde faz essa dobra na minha bochecha, que eu pretendo pintar depois, então vai dar para disfarçar. Vou misturar vermelho e branco para dar uma tonalidade de rosa e passar dentro de todas as partes onde a gente desenhou com lápis no começo. O meu ficou muito rosa bebê, então eu resolvi misturar um pouquinho de amarelo dentro junto. Ficou uma tonalidade um pouquinho mais puxado pro laranja e ficou um pouquinho mais tom de pele. Fez um pouquinho mais de sentido em vez de ter um rosa bebê no meio das dobras aí. Eu pensei que tava filmando e não tava, mas acabou pegando um pedaço. Depois eu entro com o vermelho, sem misturar nada, o vermelho puro mesmo. O vermelho acaba misturando com o salmão que a gente criou aí anteriormente. Fora de câmera eu também acabei pintando um pouquinho de branco nas partes que mostra somente a pele, no parte do peito, para dar a impressão, para dar essa iluminada, para trazer a pele para frente, para dar a impressão que realmente tem uma superfície que não está lisa. E não esquecendo de passar na mandíbula, no queixo, na linha do queixo também. E faço o mesmo processo no peito, só que concentrando o vermelho de um lado só de cada mancha, para dar essa impressão de profundidade, de relevo e para mostrar que tem começo, meio e fim. Depois eu volto com os meus dedos para poder estar misturando aí no peito. Depois eu vou entrar com o marrom mate escuro para dar um pouquinho mais de profundidade e um pouquinho mais de realismo também, criando sombras. E como eu sou menina, resolvi maquiar o meu olho também num esquema meio esfumado. Se você quiser jogar uns cílios postiços, eu resolvi não colocar uns cílios postiços, eu acho que daí ia ser pouquinho demais, ia sair muito do contexto, já tá saindo do contexto, mas ia sair mais ainda do contexto do Freddy Krueger. E depois eu achei que a parte da gelatina tava muito limpo, então eu só bati o meu dedo dentro dessa sombra e bati os meus dedos em cima da gelatina. Depois eu entro com um marrom mate, uma sombra de olho também, só pra dar uma detalhada a mais nessas partes mais profundas e nas dobras principais aí da gelatina no rosto inteiro. Depois eu entro com um duo cake preto, que é esse daí é da Vult. Você pode entrar com um lápis de olho ou um delineador em gel, é o que você tiver em casa. E vou contornar todos os desenhos do meu peito. Isso vai dar a ilusão que realmente está fundo. Passo um lápis preto na minha linha d'água. Coloco um casaco, uma blusa listrada, essa é a única blusa que eu tinha, mas de preferência com as coisas do Freddy Krueger mesmo. Um chapéu, essas listras aí não tem muito a ver, mas infelizmente não dá pra tirar, estava colado no chapéu. Eu achei que essa parte aí do meu, embaixo do meu nariz ficou bigode demais, não sei, não tava curtindo, então eu tentei dar um contraste diferente.
Eu usei um óleo de argan que é feito pro cabelo, na verdade. Não sei se daqui é seguro passar no rosto. Por garantia, use talvez azeite ou óleo de coco, que é mais natural e é mais seguro pra pele, provavelmente. E com cotonete eu passei nas partes mais altas pra dar essa impressão de oleosidade e luminosidade, que eu vi em uma das referências que ele é meio brilhoso mesmo. Então eu resolvi colocar isso daí nessa maquiagem. E é isso aí, umas imagens de close-up. E sai muito legal em foto. Se vocês recriarem esse look, usem o hashtag ArteBionic_ se vocês acabarem postando isso aqui na internet. Adoraria poder ver. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e, gente, a gente se vê até a próxima. Até, gente. Tchau. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não. Vai pra lá. Desce. Desce.